Espírito Santo, remove, Senhor. Remove toda incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Remove toda frieza, em nome de Jesus. Remove, Senhor, toda desordem, Pai. O Senhor é quem coloca ordem, Senhor. E eu te peço, Senhor, acalma os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para podermos frutificar em Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor entenda, Senhor, os nossos corações aqui como um ato nesta igreja de estarmos ligados na videira, Senhor. Cada um que está aqui nessa noite está se ligando à videira, Pai. E ao estarmos ligados na verdadeira videira, que é o Senhor, é que daremos o bom fruto, Deus. E eu te peço que desses frutos o Senhor venha trazer vinho novo, Senhor. Que dessa videira, Senhor, traga vida onde tem sequidão, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. É com muito temor e tremor, Jesus, que eu me apresento aqui no teu altar para trazer a tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, ao falarmos de casa, muitas vezes o nosso primeiro pensamento é: isso aí é conversa de... Muito bem, vocês erraram. Porque não é só mulher que mora em casa, né? Os homens também moram em casas. Então, essa palavra já começa para esse prumo, para vocês, homens, começarem a pensar mais na casa de vocês também. Né? Então, já encerrou. Nós temos aqui na igreja, já ido para a segunda turma de um curso chamado Experiência do Lar, que é um curso que remexe princípios do Senhor para nós, como mulheres, nos posicionarmos de forma muito alinhada ao que Deus espera. Infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer uma experiência do lar homem. Mas, nesse domingo, eu pego essa oportunidade para convidar você, homem, a voltar a pensar na sua casa. Voltar a pensar na sua casa, seja você solteiro, seja você homem. Né? O Senhor, ao longo dessas semanas, desde que eu soube que eu traria a palavra, Ele simplesmente colocou 2 versículos que, para mim, já resumiriam muita coisa aqui. Um tema, se vocês quiserem tema, é até, inclusive, uma das lições que a gente aprende no curso, que, para mim, ela reverbera muita coisa do reino dos céus aqui para a terra, que se chama dignidade e santidade do lar. Só que eu quero acrescentar algo aqui: dignidade, santidade e ordem. E ordem. Se formos ali em 2 Reis, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. 2 Reis, capítulo 20. Muitos conhecem a história aqui do rei Ezequias, né? E é uma história muito forte. A gente não gosta de falar de morte, né? E é uma palavra que eu me tremo todinha também para trazer. E eu não sei quantos de vocês já esteve à beira da morte. Né? Eu não sei se vocês têm contado os dias de vocês na perspectiva dessa passagem. Né? Mas a gente precisa estar preparado para voltarmos para a casa do Pai, ao mesmo tempo que aqui na terra a gente também precisa ter um coração para voltarmos para o lar. Esses 2 caminhos, voltar para a casa do Pai e voltar para a nossa casa terrena, elas estão muito atreladas. Porque muitas vezes na nossa vida diária, a gente não quer voltar para a nossa casa por diversas perturbações, e, ao mesmo passo, isso se revela na forma como temos sido devotos ao Senhor. A gente não tem tido mais alegria da salvação, o que representa uma falta de vontade de ir para a casa do Pai. Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse:
Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figo. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, de hoje a 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus. Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Amém? Como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus assim, que ela já aponta muitas coisas, né? Aqui a gente vê um rei que, ao meu ver, para uma ordem de um profeta, põe a sua ordem em casa, ele poderia ter várias servas para pôr a casa dele em ordem, certo? Mas a ordem que o Senhor estava apontando aqui não era a faxina do castelo, não sei como é que era naquela época, do palácio. Aqui fala de um rei que também não era apontado como uma ordem espiritual, porque o que se sabe do rei Ezequias é que ele era verdadeiramente um homem espiritual, um homem de Deus, que tinha uma vida espiritual e um relacionamento com o Senhor. Então, também não era a ordem espiritual. Então, Juliana, que ordem é essa? Primeiramente, em vários estudos aqui, eu fiquei muito intrigada quando Deus me trouxe esse versículo de ponha a sua ordem, a sua casa. Porque foi primeiro para mim. Eu, há um tempo atrás, há 1 mês e meio atrás, eu tive um problema de saúde que parecia não ser nada, parecia ser algo estomacal, aqui fala até de úlcera, né? E eu, no hospital, eu achei que era uma gastrite, uma pedra na vesícula, alguma coisa. E, quando eu recebi o diagnóstico, o médico não foi jeitoso, não. Ele não falou, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Mas ele veio com uma palavra de, você tem insuficiência cardíaca? Aí eu, como assim? Eu estava com dor no estômago. E ele fez uma cara, eu e o Marcos, a gente ficou atemorizado. Ele, olha, você está com um derrame pleural, e falou de uma forma que... Meus irmãos, me veio muito forte essa clareza de eu não tenho controle dos meus dias nem da minha vida. Que a qualquer momento o Senhor pode... Volta para casa. E isso me veio muito forte. Ah, mas você é tão nova, 38 anos.
Sim, mas essa palavra me veio desde aquele dia de colocar a minha vida em ordem, né? E aí eu tive essa experiência muito forte de uma ordenança do Senhor e de testar o nível de confiança que eu tinha na volta para a casa do Pai e no nível de confiança que eu teria para voltar para a minha casa terrena. E, para a honra e glória do Senhor, eu voltei e eu estou aqui. Mas eu tenho buscado diariamente colocar minha vida em ordem. Ainda tem muita coisa bagunçada, mas essa tem sido a palavra que tem batido. Põe a sua vida em ordem. Porque muitas vezes a gente chega diante do Senhor com algo que o rei Ezequias certamente, em vários estudos, falam que é o orgulho e a omissão. Primeiro que em 1 Coríntios 4:7 fala assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4:7. Em vários estudos sobre essa palavra e o porquê de uma profecia para um rei pôr a ordem em casa, uma das partes que os teólogos, né, e a compreensão aí tiveram é de que, primeiro, havia um orgulho, porque ele já começa a se apresentar ali. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Meus irmãos, eu achei bem ousada essa oração do rei Ezequias, assim. Muitas vezes a gente olha e a gente esquece de ver a humanidade dos homens da Bíblia, né? Este era um homem que estava recebendo um decreto de uma doença física interna e ele estava também com problemas externos, sabendo que o reino dele estava também ameaçado. Ele estava com problemas políticos, com problemas da vida pública dele, ele estava com problemas da reputação dele, ou seja, ele estava com 2 tipos de problema. E ele nem sequer pensava que estava com algum nível de problema com Deus. E em vários estudos, e aqui não vai ser esse o ponto, mas o que fala é que esta profecia já estava apontando a Ezequias que o Senhor, ele é fiel aos princípios dele. E um homem de Deus, nós, homens e mulheres, temos uma geração. Esse homem ele estava ali num processo também de preparar o sucessor e ele não havia feito isso. Se for estudar mais, a gente começa a ver que havia uma omissão no papel dele quanto homem. Ele não treinou, ele não passou, ele não comunicou o reino dos céus para o filho, para o sucessor dele permanecer com um reinado que refletisse o assim no céu, assim na terra como nos céus. E, meus amados, o Senhor ele é fiel aos princípios dele. Além dele ser fiel a nós, primeiro, ele é fiel aos princípios dele. E este rei, com um coração orgulhoso, ele estava com um desvio de um papel que o Senhor tinha colocado a ele. Uma ordenança. E ele precisava ver as pendências dele primeiro em casa. Mas o Senhor também nos mostra que ele é poderoso para rever. Né? Há uma vez que a gente se aprume, porque aqui mostrou que ele parou, virou o rosto para a parede, orou, se humilhou. Esse rei ele também tinha um senso de quebrantamento ainda. E ele fez aquilo que o Senhor esperava. E Ezequias chorou amargamente. Amargamente. Nós precisamos avaliar a nossa vida diariamente. Quais têm sido as suas pendências? E aí, se você tem papel e caneta, a ideia nesta noite de falar de dignidade, santidade e ordem é porque tem passos espirituais
práticos e reais que a gente precisa colocar na nossa vida. Muitas vezes a gente chega na igreja querendo um mover sobrenatural, uma manifestação, e ela não vem, a gente sai daquela porta frustrada e volta para casa vazio, quanto o nosso Deus tem coisas simples para a gente fazer e a gente não faz. Nem sempre é fácil fazer o óbvio, e nem sempre é fácil fazer as coisas simples que o nosso Deus nos manda. Muitas vezes a gente não pergunta ao Senhor o que está em desordem. Como está, Senhor, a minha vida perante a Ti? A gente não tem feito algumas perguntas certas ao Senhor. Nós chegamos hoje no nosso relacionamento a Deus, e eu chego muitas vezes diante dEle com a minha lista de coisas que eu quero que Ele responda, e com uma lista de coisas que eu preciso dEle. E muitas vezes eu esqueço de um pequeno detalhe, de, Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, qual é a sua direção para a minha vida? Senhor, o que está pendente na minha vida? E eu comecei a fazer algumas dessas perguntas, e eu comecei a anotar. E as coisas que me vieram parecem besteira. Besteira, mas são nessas questões que eu tenho tropeçado, que a minha casa muitas vezes tem tropeçado, que minha vida diante de Deus tem tropeçado. E então, voltando aqui para falar da ordem da santidade e da dignidade do lar, nós, homens e mulheres, temos levado a nossa vida de um modo apressado, de um modo, muitas vezes, leviano, e nós não temos parado para pensar na qualidade do que a gente tem vivido da nossa pequena casa, né? Todos nós estamos inseridos num contexto familiar. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Não tem para onde você correr. Você pode até correr, mas a sua vida vai ser perturbada. Quanto mais você correr das suas pendências, a sua vida vai ser perturbada. E vai ser perturbada a ponto que você nem vai correr para o Senhor, e vai ser perturbada a ponto de você também nem valorizar aqueles que estão perto de você. No primeiro lar, qual foi o primeiro lar? O Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, Deus deixou ordenanças muito claras e específicas para Adão e Eva. Muito claras. Ele estabeleceu uma ordem divina para a vida em família, no ambiente dela. Ele deu instruções para estes administradores serem obedientes, férteis, multiplicar, exercer domínio sobre o seu ambiente. Era algo que a gente lê tão bobinho, mas numa dessa a gente enveredou, e antes do Senhor dar a lei e enviar o seu único filho à cruz, Ele tinha organizado a família. Ele tinha organizado a família, Ele tinha definido, Ele tinha confiado autoridade e propósitos para haver uma influência certa naquele ambiente, um lugar caracterizado por segurança, fartura e realização. Quando eu me pego refletindo sobre isso, eu fico, minha casa tem sido um lugar de segurança, de fartura e de realização? Em alguns aspectos, sim, outros não. E por que não? Porque, realmente, eu tenho saído do propósito e da visão do Senhor em alguns pontos, como pecadora que sou, como desobediente que sou, e não tenho exercido o domínio da maneira certa, como o Senhor me ordena, da mesma forma meu marido. Se hoje a gente não vive questões frutíferas, de segurança, de realização plena e de fartura, a responsabilidade é minha e do meu esposo. E a responsabilidade é sua, meu irmão, da qualidade da casa que vocês têm. Um lugar caracterizado por segurança, fartura e realização. Ser obediente, ser fértil, multiplicar e exercer domínio sobre o seu ambiente.
Anotem, meus amigos. Anotem, porque é o prumo que o Senhor está pedindo para a gente refletir. É simples. Eu não vim aqui para descer o fogo, eu vim só para falar, ponha ordem na sua casa. Eu só vim aqui para falar isso. Põe ordem na sua casa. E outra coisa, põe ordem na sua casa, porque a desordem está vindo para a igreja do Senhor. E é com muito temor ao Senhor, respeito por esse altar, por essa casa e pelos nossos pastores que eu tenho falado, e meu coração tem queimado por isso. A desordem tem entrado na nossa igreja, a gente achando que está vivendo em ordem. A gente não está vivendo tempos de ordem, nem de paz. E o nosso Senhor é manso e humilde. Se você veio nessa noite buscar um lugar de paz, você encontrou. Porque a casa do meu Pai é uma casa de paz, de segurança, de fartura e de realização. E esta aqui é uma casa de Deus. Essa aqui é uma casa de paz. Essa aqui é uma casa de alegria. Essa aqui é uma casa de unidade. Amém? E se a gente tem feito coisas aqui que tem nos dividido, que tem causado desordem, é tempo de se arrepender. Como corpo, então eu estou trabalhando em duas dimensões com vocês. A qualidade da sua casa e a qualidade da sua vida como casa do Pai, como família. Então, vamos lá. Quando Deus projetou o lar e criou o coração, aquele pequeno coração que pulsa, Ele projetou esse coração para um ambiente de paz e amor. Algumas mulheres já ouviram isso, mas é uma lição que a gente tem que ouvir 20 mil vezes. O Senhor criou a gente para paz e amor. E isso não é clichê hippie. A gente tem deturpado a palavra de Deus. O Senhor criou a gente para paz e amor, sim. Tem perturbação emocional, falta paz. E muitas vezes tem perturbação emocional, que é porque falta amor. Se eu pedisse para vocês um espelho, quem vocês veriam nesse espelho, se vocês mirassem agora aí no celular de vocês? Eu vos apresento o seu principal inimigo. Vocês mesmos, nós mesmos, eu mesma tenho sido, não tem sido só Satanás trabalhando. Eu não tenho cooperado para as coisas do Senhor. Muitas vezes nem na igreja, muitas vezes nem na minha casa, e muitas vezes eu não tenho cooperado com o meu marido, e muitas vezes eu tenho errado em fazer o que o rei Ezequias deixou de fazer, omitir de, com todo afinco, anunciar o reino dos céus para o meu filho, para que ele perpetue uma geração santa. Isso é sério, me trouxe temor, eu fico preocupada de não estar fazendo isso certo. Porque se ele mandou um profeta ir para um rei falar, põe tua casa em ordem, pois você vai morrer e não vai se recuperar, por omissão e orgulho, isso é muito sério, porque a gente tem feito coisas mais sérias ainda. Não tem pecadinho, pecadão, mas tem coisa aí que engrossa o nosso caldo. E aí, no meio desse cenário de uma família, em que a gente precisa de paz e amor, nós vemos as nossas mazelas entrando nesse jardim. A dignidade, meus irmãos, ela vem da gente preservar a qualidade moral que desperta respeito, que desperta consciência de valor, que desperta honra, autoridade e nobreza. É outro prumo. Sua casa tem sido uma casa digna? Ela tem inspirado quem vive nela a viver com honra, respeito, nobreza e autoridade? Escreve. Sai daqui hoje assim, pensando mesmo, está ruim. Glória a Deus se você sai daqui com a avaliação, está ruim. Porque para o Senhor é muito agradável um coração quebrantado. Agora, se você sair daqui achando que você é nota 1000, pergunta para o Senhor se está nota 1000 mesmo. Pergunta o detalhe. Santidade, né? A pureza de coração e propósito, integridade em tom e propósito, equilíbrio entre a devoção e a valorização.
Numa casa, nós estamos falando aqui que a gente precisa de relacionamentos ali que despertam respeito e nobreza e que transbordem isso para os demais. Mas a gente também tem falado que dentro de um lar a gente precisa de santidade, de devoção e valorização. Devoção, gente, fica com medo não, isso não é palavra de católico, não. Devoção é ser devoto, é ter temor, é tratar aquilo como santo. Domingo é santo. Eu tenho me convertido, irmãos, ao domingo. Eu banalizava o domingo. Banalizava o domingo. Fazia um bocado de coisa, chegava à noite cansada, com preguiça. O domingo é dia para descansar, o domingo é dia para estar em família, o domingo é dia para refletir, o domingo é dia de planejar, para pôr em ordem a vida. A gente não põe, aí vive igual uns loucos durante a semana, porque não para descansar, não para ouvir o Senhor, não para pôr em ordem. E é isso, é simples. Nossa casa deveria ser o nosso bem mais precioso. No entanto, muitos de nós temos buscado, vivendo muito mais fora dele, querendo muito mais a realização profissional e acadêmica. Não é um problema isso. O problema é a desordem disso. E aqui vos fala é uma pessoa que luta diariamente. Meu marido é testemunha aqui, para eu equalizar a minha vida como mulher, como esposa, como cristã, versus vida profissional, que bate na minha porta todo dia para sair para fora. Mas o Senhor tem me dado graça e o Senhor tem me dado a justa medida. A ponto de que um dia eu cheguei ao outro extremo, da preguiça extrema do meu trabalho. E a pastora, eu confessando, a pastora Lenise me exortou: minha filha, honra seu trabalho. Honra seu trabalho. Porque, às vezes, a gente quer acertar com Deus, mas a gente acaba indo para uns extremos. Sendo que a palavra de Deus fala que a sua moderação seja conhecida. Moderação. O Senhor não está pedindo extremistas. O Senhor não está pedindo fundamentalistas. O Senhor está pedindo equilíbrio, moderação, ordem. Se a gente avaliar a nossa casa como um bem precioso de verdade, mas de verdade mesmo, a gente é capaz de mudar as coisas. Mudar tempo, dar tempo ao que tem que ter tempo, exige coragem, não é fácil. Não é fácil. Eu falo isso muitas vezes com um certo orgulho, mas foi porque foi tão difícil para eu alcançar que eu acabo testemunhando. Foi muito difícil para mim quando eu estava numa alta chefia lá no meu trabalho. E eu realmente senti que não era para eu ficar ali. Não era. Ah, mas e o dinheiro? Ai, Deus, Foi a melhor coisa que eu fiz. Tem dia que me bate assim, será? Mas aí depois, logo vem assim, foi melhor. Foi melhor. Porque eu consegui repriorizar uma série de coisas e colocar várias outras em ordem. E coisas segundo os princípios de Deus. A realização profissional e acadêmica, a necessidade financeira, não mudam o fato de que Deus tem nos chamado para o domínio da nossa casa. E, gente, isso aqui não é só para homem, não é só para mulher, não é uma palavra para você, que é filho de Deus. Os homens que estão aqui me ouvindo, claro que é ótimo trabalhar, ter um emprego, ter tudo. Eu e o Marcos, a gente tem vivido situações que a gente fica, caraca, a gente queria tanto isso. Só que tem hora que eu fico, cara, calma, Deus tem posto a gente num lugar certo. Ele está trabalhando em nós o equilíbrio, para nenhum dos dois ser louco, workaholic, doido de trabalho e deixar nosso filho para trás. E as coisas de Deus e nosso casamento. E isso me trouxe paz. Mesmo em desertos, que muitas vezes eu e meu marido passamos, me trouxe paz, me trouxe unidade. De, cara, tudo que eu tenho é meu marido e meu filho, minha casa e Deus. Eu posso afirmar para vocês, é tudo que eu tenho. Ah, meu trabalho é massa, glória a Deus, mas tudo que eu tenho é meu marido, meu filho e a minha casa. Tudo que você tem é isso mesmo? Responda sinceramente. Sinceramente, não para mim, para Deus.
Se o seu coração está de verdade queimando pela sua família. Nós somos os maiores influenciadores desse lugar chamado lar. E como que a gente tem influenciado com dignidade, com santidade? Se a gente olha coisas vulgares, se a gente fala de modo vulgar. Eu falo de mim mesmo e eu não consigo vir aqui falando só generalizado. Eu não consigo. Deus sabe, não consigo. Eu já fui a rainha da palavra torpe. Já fui e luto ainda com esse negócio, que tem hora que me dá vontade de chamar todos os nomes. Mas isso é normal. Não é normal. Esse negócio me bate na minha porta também. E para viver uma casa de Deus, um ambiente com ordem, a gente tem que ter os pecados na ponta da nossa língua. Pecado na ponta da língua. E quantas vezes o pastor me chamar para vir aqui, eu vou falar disso. Porque eu não consigo chegar diante de Deus e não falar misericórdia. Eu estava falando para Clara, para o Marcos, fico morrendo de medo de subir aqui o seu os pecados, entendeu? Mas, eis-me aqui. Eu não sou santa, minha casa não é perfeita, mas a gente está na batalha. Tem corações sedentos aqui, né? Que nem a música que cantou aqui, a gente veio aqui com os bolsos vazios. Mas daqui a gente tem saído cheio e alimentado. Desejamos viver em nossas vidas espirituais coisas sobrenaturais, como eu falei. E aí, meus amigos, quer ser mais espiritual? É receita de bolo mesmo. Quem quer ser mais espiritual? Eu! Amém! Então vamos lá, vamos começar. Olha que legal. Plano de ordem para resolver pendências e sermos mais espirituais. E aqui não é fazendo gracinha com as coisas de Deus, mas é para a gente ver que são coisas simples e a gente muitas vezes não faz. Então, vamos lá. Tem um versículo, que agora eu me perdi aqui. É um quiz, se alguém achar na Bíblia, ganha um prêmio, que eu adoro falar dele também, que eu vou ler várias versões aqui. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Beleza? Outra forma de falar isso para você que ainda não entendeu. Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Maravilha, está vendo aí? Timóteo é massa. E aí vem de novo, outra versão, Almeida Revista Corrigida. Eu fui buscando e saí em tudo, porque para mim esse versículo aqui é chocante. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e dos da sua família, negou a fé e é pior dos que não creem. E agora a última, King James. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Como você tem tratado os seus? Seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, seu tio, seu primo. Porque, estudando essas 5 versões, quando fala especialmente de sua própria família, aí tem uns que falam dos seus parentes, tem uns que falam da sua parentela. Aí você é o santo dos santos lá. Beleza, você pode até ser o santo dos santos com seu cônjuge e com seu filho. Mas com teus pais e com teus irmãos, tu é uma miséria. Aí eu posso te dizer, e isso que serve para mim primeiro, para mim, porque eu tive que refletir muito a minha relação com meu irmão, que eu estaria me igualando a um infiel, a um incrédulo, a um que não crê e um descrente. E aí não adianta nada vir louvar,
descer o fogo, falar línguas, se você não tem cuidado dos seus. Pronto. Esse é um primeiro ponto de uma vida super espiritual que o Senhor nos fala. Depois, a relação com Deus é um outro passo prático, né, de como tem sido a sua devoção, como tem sido demonstrada diariamente a leitura da Bíblia, uma adoração dentro de casa, um jejum, coisas que a gente fala pouco aqui no nosso meio, a caridade, a hospitalidade. Sua casa, ela repele ou ela atrai gente? É outra medida prática, que você consegue, com a sua mente, que o Senhor já te deu, avaliar como está a sua vida terrena. Porque, inclusive, na passagem que nós lemos aqui do rei Ezequias, ele, na parte que fala, então disse Isaías, preparem um emplastro de figos e aplique sobre a úlcera, estava demonstrando que o Senhor agia por meios naturais para trazer cura e ordem a uma desordem de saúde física. Então, o que o Senhor está nos mostrando é que, para pôr ordem em algumas coisas, para a gente ser mais espiritual, são coisas naturais, práticas, que muitas vezes a gente não tem visto. É engraçado, porque eu vejo tanto que eu começo a me sentir alinhada a Deus quando eu começo a fazer essas pequenas coisas. É um acordar ali e orar, ou é para tirar 1 hora, meia hora, e você começa a se sentir, como diz meu marido, aleluiado. Porque você começa a se encher de coisas práticas. E a gente é teimoso. A oração muda destino. A oração muda destino e a gente fica. Eu já passei semanas, talvez vocês não, só eu, e eu abro mesmo, porque eu não quero ser daqui. Eu falo logo sobre meus pecados aqui, que eu tenho medo disso. Eu tenho medo mesmo, gente. De chegar aqui e falar que eu sou santa e não sou. E eu até me perdi o que eu estava falando. A oração muda o destino. Aí tem semanas que eu ando achando que eu estou pensando no meu pensamento, coisas com Deus, pensando. Mas eu não paro, vê se vocês já viveram isso, mas eu não paro para me ajoelhar, para me prostrar, para me separar. E aí eu vou achando que eu orei. Bota a mãozinha lá no WhatsApp falando que está orando e não ora. Só eu. E eu já me peguei do Senhor falando, para com isso, entendeu? Para e ora. Eu vi vocês falando, Marcos, a gente precisa ajoelhar mais. Ajoelhar mais, gente. Põe aí na pendência, ajoelhar mais. Ajoelhar mais diante do Senhor. A gente não ajoelha mais. Eu não ajoelho, tá? Não vou falar a gente, não. Eu não ajoelho mais muitas vezes. No corre-corre a gente vai, não, eu fiz a oração no carro. Não, eu fiz a oração no avião. Não, eu fiz a oração no chuveiro e está tudo bem. Só que isso não é devoção e Deus me constrangeu com isso. A devoção é demonstrar que o Senhor é santo. Isso precisa de ordem. Você pode estar sendo atacado dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. E vai chegar uma hora que nem o rei Ezequias, que você vai ter que apresentar as suas sementes. Porque ele foi ousado. Eu tenho sido fiel. Ele podia estar com essas outras pendências lá, que ele também precisou em ordem, botar em ordem. Mas ele teve muita ousadia de falar, eu tenho servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. Será que a gente consegue chegar diante de Deus e apresentar isso? Eu fiquei, meu Deus do céu, não sei se eu consigo fazer uma oração dessa. Porque aí eu vou ver a minha semeadura claramente.
E rei Ezequias estava passando esse conflito, atacado por fora, por dentro e espiritualmente. Mas a oração mudou o destino dele. A oração acrescentou 15 anos na vida dele. A oração fez com que o profeta tivesse a receita de pegar um figo, amassar. O Senhor é específico. Ou é barro, ou é figo. Eu não sei o que é. Eu preciso, Senhor, dessa sua direção específica na minha vida. Eu sei que cada um dos meus irmãos aqui também tem precisado, meu marido, meu pastor, minha pastora. Senhor, manda a receita. Fala por meio dos nossos aqui. E a gente precisa se ajudar como família, para a gente não parecer descrente. Sabe? Às vezes é uma irmã que está necessitando ali de um emprego. Aí a gente fala só assim, tá bom, vou orar. Pega o currículo e manda para alguém, gente. Manda a vaga de emprego. Quer ser espiritual? Quer apresentar milagre na vida da irmã? É dessa forma. A pessoa está passando um problemão violento financeiro. Faz um Pix. Mas eu preciso. Mas, assim, tem situações que a gente pode abençoar. Ou é promovendo o serviço da pessoa, ou é promovendo a pessoa. Isso é espiritual. A gente só fala que vai orar. E não põe a mão na massa. Não quer se sujar. E aí a gente se torna pior do que um incrédulo. Porque não tem nada a ver com isso. Só vou orar lá no oculto, no invisível. E a gente não materializa na terra as coisas do céu, que às vezes é isso. Tá bom. Ó, a minha amiga faz uma festa. Contrata ela. Cara, abençoou. Ela ganhou, sei lá, 5 mil. Porque fez aquela festa. A gente está esperando coisas que... E eu tenho tentado tornar a minha vida mais prática diante de Deus. Tenho tentado. Que eu quero experimentar as coisas assim. Relação com o cônjuge. O plano de Deus para a família, né, é comunhão, é tempo, são acordos, carinho. É um outro passo prático. Cara, vira e mexe, tem hora que eu sento com o Marcos e falei, cara, ou ele, precisamos ajeitar a nossa rotina aqui, para a gente ter nosso tempo. Isso é prioridade. E aí a gente vai passando, se negligenciando, que é pecado. E aí a gente acha que aí está ruim, e aí vem problema, e aí vem aqui para os pastores, não é não, pastor? Pastor, mas qual é o seu problema? Falta de namoro. Aí o pastor fala, tu já fez as coisas? Tudo certo. Os acordos. Falta de tempo para estabelecer acordos. A gente não quer conversar mais, não, para fazer acordo. Eu vou daqui, você vai dali, não. Cada um com seu martelo para bater a ordem, o decreto, e com a sua régua para medir o outro. Isso, marido e mulher. Então, é melhor quebrar a régua, jogar esse martelo fora e amar. Eu preciso também disso. Cara, eu preciso amar, preciso entender, calma. Até outro dia a gente estava conversando, eu falei, calma, eu estou aqui, em paz. Só lá em casa também, tá? Teve um dia que eu até falei, Marcos, eu estou com uma boa intenção. Não parece, mas é. Porque a gente, mulher, às vezes chega com as intenções meio estranhas. Mas eu estava com a boa intenção. E aí, fui ali no decreto da paz. A gente precisa parar para ter esses acordos em família. Porque se você for anotar papel e caneta, teve um dia que eu e o Marcos, eu estou falando da nossa vida aqui, tá? Porque a gente já é assim mesmo. Tá, mas o que está pegando para nós dois? Cara, velho, o Davi dorme tarde demais. Esse era o nosso problema, viu? E que a gente estava achando já que era o capeta intervindo na desordem familiar. Cara, era simplesmente porque eu e o Marcos, a gente não estava dando conta, coisa simples que estava angustiando. Pôr uma ordem na rotina, a ponto do nosso filho conseguir dormir cedo, da gente ter mais tempo.
Pronto. A gente começou a se empenhar, até a hora que desanda a massa, mas a gente está conseguindo. Tanto que ele também dorme aqui na igreja, dormiu na festinha ontem, mas está dormindo cedo, irmão. Glória a Deus. A gente tem que pensar qual que é o verdadeiro problema. Tem um ditado japonês que ele fala o seguinte: se você responder 5 porquês do mesmo problema, você chega na raiz do problema. E eu acho que Deus deu uma inteligência a mais aos japoneses. Aquele povo que precisa de Jesus. E eles falam sobre isso. Então, reflitam. Tá, mas por que eu estou com raiva? Porque eu estou sem tempo. Mas por que eu estou sem tempo? Porque você vai chegar no problema. Porque, no fundo, eu queria ter mais tempo com a minha mulher. Porque, no fundo, eu queria ter mais tempo em casa. Porque, no fundo, precisa fazer uma reflexão. Relação com a casa, com a profissão e com as finanças. Planejamento. Olha que dica espiritual. Planejamento. Conhecimento, ajustes, sanar dívidas. Sanar dívidas. Ah, mas você não sabe o meu rombo financeiro. Sei porque eu já passei, passo. Mas o Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E a gente, seres espirituais, não queremos o quê? Conselho. Não queremos conselho, a gente acha que ninguém tem nada para oferecer, porque se perguntar só vai sair fofoca, porque se eu perguntar vai sair julgamento, porque se eu perguntar vai sair não sei o quê, e aí você se estriba no seu próprio entendimento. Estou falando para você sair pedindo conselho para Deus, todo mundo não. Pede discernimento e sabedoria para Deus, porque em Tiago fala que a sabedoria vem de Deus. Ajoelhe. Pede sabedoria. Não é possível que Deus não vai responder. Vai te dar, meu irmão, receba sabedoria, você que está aí no fundo, assim. Peça, bate. Pede, Ele vai te dar sabedoria, conselho, pessoas boas. Sabe, o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar. A gente precisa abrir a boca e falar, eu preciso de ajuda. Eu e o Marcos, a gente estava vivendo uma situação específica, muito específica. E eu, como auxiliadora idônea, espiritual, que eu sou, Deus falou, pede ajuda. Ai, não, que vergonha pedir ajuda. Deus, a pessoa vai ficar. Mas eu tive que ir lá, e eu acabei chorando, me humilhei mesmo. Eu falei, Deus, os humilhados serão exaltados. E eu estou fazendo isso, Senhor, pedindo esse favor para essa pessoa. Não é crendo nessa pessoa, mas é crendo que o meu ato vai mover seu coração. E eu tive que chorar e pedir um favor para essa pessoa. E busquei conselho, sabe? A gente precisa de conselho. Conselho e planejamento. Não faz mal a ninguém. Conselho e planejamento não faz mal a ninguém. Sentar, planejar, aquele que quer, a palavra que diz, não é a Juliana, não, aquele que quer construir uma torre, ele vai sentar e calcular. Aí a gente vai fazendo os treinos, não senta, não calcula, não planeja nem um dia, não planeja a semana, não planeja o que vai comer, não planeja. Aí vive igual uns loucos. Tudo que eu passo de correria porque eu e o meu marido não nos planejamos. Então, não foi Satanás de novo. Foi porque eu estou falando eu porque nós somos um, não planejamos. Não buscamos o conselho certo. E naquilo que a gente tem avançado, tem sido nas coisas que a gente tem buscado conselho. É ajustar o tempo. É na educação do Davi. A gente é expert em comprar curso, buscar curso, em pagar pessoas, e glória a Deus. E é assim que tem que ser. Eu até estava falando com a irmã aqui da igreja disso. Gente, o problema é comunicação, tem curso de comunicação. Mas eu falo muito ruim, então vai fazer curso de português. Mas tem curso, gente, vai aprender, tem um coração. Isso é espiritual. Aí a gente fica esperando mover, o Senhor está dando conhecimento para os filhos dele, para abençoar a sua vida. Hoje a gente está numa era que tudo está na internet, tem e-book de tudo, tudo.
Aí também tem que separar o joio do trigo, mas tem. Relação com filhos, né? É um outro ponto que a gente precisa refletir. E aí, nessa questão aqui, tem 2 alertas para o homem e para a mulher, né? Sobre que vai impactar na relação dos filhos. Mulheres, essa é para nós. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Hoje a gente tem lido muito esse versículo para essa questão toda que está aí fora. Só que essa palavra, ela é para aqui, casa, lar. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim que se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Isso serve tanto para fora quanto para dentro, mas eu estou falando aqui para dentro. Nós, mulheres, se a gente ficar se rebelando com os nossos maridos, vai ser pior. Diante de Deus, eu não estou me importando estritamente com o que é o seu marido, quem ele é. Mas eu estou me importando que o Senhor fala para a gente ficar nessa posição de sujeição, de obediência. E vai orando. Se o irmão lá, o marido lá, está dureza demais, fica ali, igual o pastor fala, não sai não, né, pastor? Fica aí. E Deus vai honrar o princípio dele. Homens, agora chegou a vez de vocês. É bom, né? Os bichos chegam e ficam inflados, ela tem que me obedecer. Pois agora vem para vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom, da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3, 7. Bom, aí cada um faz a sua reflexão, se as suas orações têm sido atendidas, se tem sido fofo. É Deus que está falando. Agora, para os filhos aqui, tá? Vocês também não vão passar ileso, não. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, ou seja, é certo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Está adolescente, a minha mãe é muito careta, minha mãe é muito radical, meu pai é muito não sei o quê. Fica com a sua régua para lá e honra. É o seu pai e a sua mãe, ponto. Eles que te deram o dom da vida. Simples assim. Agora, os pais também não podem irar os seus filhos, porque também a gente, muitas vezes, consegue ser muito chato com o filho. E a gente não faz a reflexão que a gente está sendo extremamente chato com o filho, irando, sufocando. Então, é a moderação, né? A criação do lar é divina, mas a responsabilidade e ordem, ela é humana. Oração deve ser feita em um ambiente de rendição, em que nos comunicamos com Deus para compreender a vontade dele e não convencê-lo da nossa. A sabedoria, Deus coloca à disposição. E Ele é o único que pode concedê-la. Se você tem feito alguma coisa que tem sido sábia, pode ter certeza que tem o dedo do Espírito Santo. E aí você consegue pensar, cara, eu tenho feito isso com tanto discernimento, sabedoria. Você tem agido de forma espiritual. Você tem trazido vida, tem trazido espiritualidade. Se os laços estão se rompendo, se tem raiva, se tem falta de perdão, não é só o inimigo, é você. O meu esposo, eu falo dele, porque eu amo. Ai, que lindo! Ele gosta de um filme que no começo eu resistia muito, que chama Creed, da luta.
Mas eu vivo repetindo para mim algumas frases daquele filme e eu me permiti colocar aqui, para tentar deixar palatável as coisas de Deus aqui para nós. Que fala, o cara lá lutando, aprendendo, né? E ele fala que me ajuda aí, um soco, uma luta, um round. Um soco, um passo, um round de cada vez. E assim tem sido. O soco, às vezes, é começar a orar de uma forma com maior devoção. O passo é planejar melhor as coisas. É gastar tempo mais com os seus, é cuidar dos seus primeiro, para não negar a sua fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. E é impossível agradar a Deus sem fé. Logo, fazendo um raciocínio lógico, eu nem sou boa em lógica, mas é tão lógico, se eu não cuidar dos meus, eu estou negando a fé e eu não vou agradar a Deus. A palavra, ela é natural. É para a terra, ordem nessa terra. Trazer sua família fragmentada de volta para casa é responsabilidade sua. O tear de riso, lágrima, consolo, ânimo, tece uma família fortemente unida. Noites a sós com o cônjuge, tempo exclusivo com cada filho. Cara, eu descer no parquinho com o Davi e chamar ele para tomar sorvete, eu fui altamente espiritual para o meu filho. Fui uma mãe maravilhosa se eu fizer isso para ele. Escute o que o seu filho tem a dizer, pergunte como ele se sente em casa. O Davi, que ainda nem completou 4 anos, me fala umas coisas que eu fico assim, massa, pelo menos eu ensinei a ele a me falar, mas é um negócio muito sério, porque ele já fala o que está incomodando. Se ficou triste, o que não ficou. Você tem que perguntar? Você tem coragem de perguntar? Essa é uma pergunta. Tem coragem de perguntar? Então, tempo exclusivo com cada filho, noite para a família. Seu lar tem sido legal? Cara, é a noite da feijoada, a noite da pizza, a noite do sushi, a noite do... Isso não é só de filme americano, não, gente. É porque os americanos eles já aprenderam melhor um pouco sobre isso. Como prender os deles em casa. Levar para casa. Levar para casa. Aí a gente está falando aí do mundo, ideologia, pá. Cara, então fecha sua casa como um jardim fechado e regado. Com alegria, com música dentro de casa, com história boa para contar, com ensinamento, com comida boa. Isso tudo é do Senhor, fartura, realização e segurança. Segurança é mostrar que a gente acolhe o nosso filho independente da situação. É a gente estar pronto para ouvir pecado do nosso filho. É a gente estar pronto para confessar pecado um para o outro. Isso traz segurança. E aí, a gente honrar os idosos da nossa família, né, pensar nos velhos, como a gente tem tratado, mostrar para a nossa descendência como vai ser que a gente quer ser tratado. No caminho, né? No caminho é tratando um velhinho, seu filho vendo, para ele depois você colher. Empreender, bater nas portas, parar de se defender o tempo todo. Até porque a justiça vem do Senhor. Descanso. Avaliar o tom e forma de comunicação com que tem sido influenciado os nossos ambientes. Organização das rotinas, tanto das atividades da igreja, quanto da família, quanto do servir em conjunto. Férias em família. Ah, Juliana, mas eu não tenho dinheiro para nada. Cara, vai para uma cachoeira aqui perto. Faz um piquenique num dia. Pede para ir na fazenda de um irmão. Fala, eu estou tão cansado, estou precisando tanto de um descanso. Abre a boca. Isso aí é ser espiritual também. Ora ao Senhor, organiza, planeja uma férias em família. Fica todo mundo trabalhando 2, 3 anos, igual um louco, não para ter um momento. Para mim e para o Max tem sido assim, sagrado. Tem vezes que nem devia, mas a gente... Cara, isso é importante.
E esses são passos espirituais práticos para a gente ter uma vida com mais ordem, com mais paz, com mais amor. E eu concluo essa palavra nessa noite, dizendo que você veio num lugar para ouvir que Jesus faz novas todas as coisas. Eu selo dizendo isso. Hoje é noite de recomeçar. Eu sempre gostei de sair da igreja tendo essa boa nova, de que Jesus faz novas todas as coisas. De que Jesus está te apontando e te chamando para recomeçar. Amanhã é segunda, é dia de dieta, é dia não sei do quê, mas é recomeço certo no Senhor, é dia de posicionamento espiritual com passos práticos. Se quiser ler na Bíblia, em Apocalipse 21, capítulo 5, eis que faço novas todas as coisas. Deixe o Senhor Jesus reinar na sua vida. Esse é o apelo mesmo. Escolha hoje a vida com Ele. Se você nunca ouviu falar de Jesus, Ele faz novas todas as coisas. E esse apelo é algo mais lindo que eu já pude ter na minha vida. Foi quando fala, você quer? Eu quero. E eu ia lá na frente, Senhor Jesus, eu quero. Eu quero. Eu quero essa vida, Senhor, com essa paz, com essa ordem. Você pode ser crente há 20 anos. E aí, pastor, eu gostaria muito de te chamar para fazer esse apelo e oração para a igreja, para voltar. E o Senhor também foi muito claro nisso. Não saia de lá sem fazer apelo. Amém? E é isso. Ordem na nossa vida. Amém, gente?